Olá, meu nome é Rafael Falsi e hoje eu gostaria de trocar uma ideia com vocês a respeito dos ciclos de mercado. A economia como um todo ela é cíclica e a Bolsa de Valores, de certa forma, ela acompanha esses ciclos. Do ano de 65 até 1971, a Bolsa experimentou uma multiplicação de várias vezes. No ano de 85 até o ano de 87, ela também passou por essa multiplicação. Depois do ano de 91 até o ano de 99, a mesma coisa. E em 2002 o mercado tinha caído bastante, com receio da eleição do Lula, e depois começou uma recuperação ali no final de 2002 e cresceu muito de 2002 a 2008, e de lá para cá ela caiu direto praticamente, se a gente considerar a pontuação em dólar, até o ano de 2016, e em 2016 ela iniciou novamente esse ciclo de recuperação de alta. Esse ciclo vinha transcorrendo normalmente até que o coronavírus impactou fortemente o mercado como um todo, né, no mundo inteiro, não foi só no Brasil. A Bolsa Brasileira foi uma das que mais sofreu com essa queda. Entretanto, a gente está experimentando agora do mês de novembro para cá uma volta dos investidores estrangeiros, que historicamente sempre teve um impulsionamento muito grande na Bolsa Brasileira, porque ações de grandes empresas, como Vale do Rio Doce, os grandes bancos, a própria Petrobras, estavam muito depreciadas, né? Se a gente analisasse o preço dessas ações em dólar, elas estavam assim, a preços muito baratos mesmo, né? O setor de siderurgia também. Então a gente tem que observar sempre essa questão dos ciclos de mercado para tomar a decisão de investimento. Então, quando eu vejo muita gente empolgada em investir no exterior, se a gente analisar que existem realmente excelentes empresas no mercado dos Estados Unidos, muito bem gerenciadas, que experimentaram crescimentos fantásticos aí na última década, seria sim um investimento recomendado, né, a fazer. Só que muita gente não está observando que provavelmente esse ciclo tá se invertendo, né? Então, tanto que a gente tem experimentado aí de um mês para cá mais ou menos uma queda relativamente considerável do dólar. Ele saiu da faixa de 5,50, está chegando quase a R$ 5 aí na data da gravação desse vídeo, e as ações brasileiras subiram bastante também nesse período. Então, o investimento aqui no Brasil, ele tende, nesses próximos anos, a experimentar ganhos muito expressivos, né? Existem várias ações ainda no preço ainda muito barato. Lógico que esse ganho não vai vir em linha reta, né? As ações não vão subir em linha reta. Nesse meio do caminho, nesses grandes ciclos de alta que acontecem na Bolsa de tempos em tempos, né? Normalmente uma década sim, uma década não. É uma coisa que a gente observa historicamente, né? Então, por exemplo, a década do ano 2000, ela apresentou essa alta fortíssima, de 2010 a 2020 não, e voltou ali em 2016, né? E foi parado aí pela questão da pandemia, e de lá para cá ela tem recuperado ali de 16 para frente. Então, na verdade, a bolsa caiu em dólar de 2008 a 2016, e 16 para cá ela entrou nesse outro ciclo. Então, vale a pena a gente analisar isso com mais profundidade e, principalmente, tomar muito cuidado com a questão de girar o patrimônio, de ficar trocando as ações, de ficar fazendo operações de trade, de compra e venda, para a gente não ficar de fora desse ciclo de alta que está acontecendo no mercado. Então, eu entrei na bolsa lá em 2003, né? Meu primeiro investimento foi através de um fundo de investimento de ações da Vale do Rio Doce. Existia um programa do governo para que as pessoas pegassem uma parte do fundo de garantia e comprassem ações da Vale do Rio Doce. E na época eu fiz isso com R$ 400, e daí uns 3, 4 anos mais ou menos, uns 3 anos aproximadamente, eu saquei esse fundo na faixa de R$ 2.400, né?
multiplicou aí praticamente 6 vezes naquela época. Não era um valor expressivo, mas em matéria de percentual era um valor bem grande, né? Se a gente vê a multiplicação que teve aí. E só que com esse dinheiro, né, à medida que minha fórmula operacional da época era bem diferente, então eu vi algumas oportunidades, não sabia bem analisar empresas, comprava, vendia, e depois de muitos anos estudando mercado, ali no mais ou menos em 2017, uma coisa ficou muito clara para mim, que bastava simplesmente ter ficado comprado com as ações de boas empresas, apesar de todo o ciclo de baixa que a gente viveu do ano de 2008 até o do ano de 2016, que ainda assim essas ações teriam apresentado uma alta bem expressiva, né? Isso sem falar da questão do dividendo, que é um assunto que eu quero abordar mais a fundo no outro vídeo, né? Então, a gente, sempre que existem esses ciclos de mercado, as pessoas veem, às vezes, algumas ações subindo demais. Hoje mesmo é o caso, uma delas que eu recebo alguns comentários é a respeito da Vale do Rio Doce. Ah, a ação já subiu muito, né? Será que está na hora de vender? Ela pode cair de novo? É claro, né? No mercado não existe certeza de nada, tudo pode acontecer. Uma simples notícia, um simples pronunciamento de um presidente ou de um presidente de uma companhia faz com que aquela ação tenha uma queda ou uma alta expressiva, né? Mas se a gente analisar no longo prazo, o exemplo que eu estou falando das ações da Vale do Rio Doce, historicamente ainda estão muito baratas, né? Então, assim, a gente vê, quem não vivenciou isso ainda, quem não viveu isso na prática, acha que às vezes uma multiplicação, uma ação dobrar de preço é um ganho fantástico. Só que quando esses ciclos realmente engrenam, é comum ações multiplicarem, não é por uma vez ou duas vezes, é por 5, 7 vezes, né? 10 vezes eventualmente. Então é um momento de evitar ficar mexendo muito na carteira, de ficar comprando e vendendo. A pessoa acha às vezes que está tendo vantagem com isso, e nisso ela está tendo gastos com impostos, que poderia ter isenção desses impostos, né? Porque se você não vende uma ação, você não vai pagar o imposto sobre aquele lucro que você está tendo, né? Só no momento que você resgatar esse dinheiro futuramente. E com os dividendos, você recebe já esse dinheiro isento de pagamento de impostos, né? Pelo menos na legislação vigente até o momento. Então, sempre que for pensar em investir em ações, analise duas coisas. Qual que é o momento do ciclo do mercado, para você aumentar o potencial de ganho das suas ações, você ter uma noção melhor se aquele momento é mais favorável para você investir mais, concentrar mais a sua carteira de ações aqui no Brasil, ou diversificar mais, levando maior quantidade do seu dinheiro para o exterior, né, com a facilidade que tem hoje de comprar ações no exterior, e ter essa clareza que aqui no Brasil existem muitas oportunidades excelentes de investimento. Basta a gente ter o foco no longo prazo e saber analisar quais realmente são as boas, assim, as melhores empresas, né? Eventualmente a carteira pode ter alguns problemas, né? Mas para isso a gente tem algumas técnicas para poder diminuir os prejuízos que podem acontecer durante algumas empresas que mudem os fundamentos, né? Que entrem numa situação complicada financeiramente, com riscos de talvez não existir mais no mercado, né? Até de vir a quebrar, e potencializar o ganho daquelas empresas que a gente acredita mais, que são mais sólidas, mais consistentes e que vão apresentar os melhores resultados no horizonte de tempo que a gente define para investimentos. Então, basicamente, o recado que eu queria deixar é esse, de sempre analisar o mercado na forma de ciclos, né? Nunca deixar de desconsiderar isso. Agora, a gente vai acertar exatamente o melhor momento exato de comprar ações e de vender essas ações? Não. Até porque o programa de investimento que eu aplico para mim é o de aplicações mensais, né? Então, eu faço todos os meses, eu tento dividir esse aporte em mais ou menos 2 vezes por semana, né, meu aporte mensal, porque eu tenho essa disponibilidade de
acompanhar o mercado um pouco mais de perto e fracionar essas aplicações mais vezes. Mas para quem está começando no mercado mais recentemente, se você fizer uma aplicação mensal, você já vai diluindo o seu custo médio ao longo do tempo e você vai fazendo com que essa carteira sua tenha um potencial maior de ganho e principalmente trabalhando com as questões psicológicas que afetam muito o investidor no mercado, que também vai ser um alvo de um próximo vídeo aí. Tá certo, pessoal? Então, muito obrigado a todos aí que estão acompanhando. Espero que essas dicas possam estar ajudando alguém que está começando o mercado aí há pouco tempo. E é um prazer estar compartilhando um pouco dessa experiência aqui. Grande abraço.